Galerinha, sorte. Ontem eu fui... não foi ontem que eu organizei os vídeos, eu não coloquei os vídeos de ontem ainda, nem dei aula para vocês ontem, anteontem. Eu estava olhando os vídeos de anteontem e eu lembro que eu senti uma sensação muito desagradável quando eu te mostrei uma lâmina com uma espessura E e um observador olhando um objeto através dessa lâmina, de tal forma que o objeto, aqui é o observador, aqui é o objeto, de tal forma que eles estão alinhados. Eu te mostrei que nessa situação a gente vê a imagem mais próxima, concorda comigo? Uhum. E te disse como é que se calculava esse deslocamento da imagem. Eu disse a vocês que esse deslocamento era E sobre N menos 1. Está errado. Está errado. Eu olhei lá e na hora que eu olhei o vídeo, raciocinei um pouco melhor ali e lembrei que não é essa a continha que a apostila não traz. Temos que fazer uma modificação. Eu até cortei aquela parte do vídeo, para que ninguém assista o vídeo e aprenda errado. Eu cortei uma coisa que muito raramente eu faço, editar um vídeo. Mas nesse caso estou registrando o meu erro, isso é importante que fique claro. Eu cortei o vídeo para que alunos outros que não tiveram na aula, ou que não de repente assistiram a errata da aula, cometam erros depois de assistir a aula na internet. Então eu cortei aquele começo do vídeo para que ninguém se iluda. Isto está errado, é um absurdo. Para calcular o desvio, eu faço a seguinte conta, ó, é a espessura multiplicada, mas não multiplicada por N menos 1. É multiplicada pela seguinte relação. Tá? É 1 menos 1 sobre N, não é 1 sobre N menos 1. Tá? Essa é a relação verdadeira. Observe que vai ficar diferente se eu continuar, né? Tira o NMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ficaria assim, ó, N menos 1 sobre N. E eu escrevi 1 sobre N menos 1. Tá? Então foi uma confusão mesmo. Então esta aqui é a relação correta. O que é o E mesmo? A espessura da lâmina de vidro pela qual tu olha o objeto. O que é o N? Índice de refração de quem? Só pode ser desse aqui, né? Então eu já estou supondo que é o ar aqui em volta, beleza? Certo? Então, ó, a aproximação que a imagem vai sofrer depende da espessura, que foi o que eu te disse. Só que essa continha aqui do lado, eu tinha cometido um erro. Tá? Então, façam essa errata aí, por favor. E é aquela história, né? Eu só estou colocando isso para poder me sentir tranquilo. De repente no teu vestibular aparecer algo disso. Agora eu vou te falar, cara, se aparecer no teu vestibular algo sobre isso, ele vai te dar a fórmula, tá? Porque essa fórmula para deduzir não é tão fácil quanto as outras. Tá, beleza? Então, nesse caso, ele te daria a fórmula, exceto o ITA, óbvio. O ITA, o cara exigiria que tu teria isso aí na manga, de alguma maneira, né? Mas aqui para nossa querida UFSC, que vai fazer medicina na UFSC, pode ficar tranquilo, que se aparecer essa conta que nunca apareceu na UFSC, ele forneceria a fórmula para a conta ficar acessível. Muito bem. Então foi feita a errata. Vamos falar agora um pouquinho de prismas óticos. E depois de lentes esféricas. Fazer bem grandão hoje aqui para a gente entender bem legal essa ideia. Coisa marcante no prisma é esse ângulo aqui, meu querido, chamado de o ângulo de abertura ou refringência. Esta é a primeira face, porque a luz vai chegar daqui. Professor, a luz não pode vir de lá? Pode. Só que a gente está acostumado a escrever da esquerda para a direita, né? Então a gente, via de regra, faz o fenômeno ocorrer da esquerda para a direita também. Não vai mudar nada no final das contas. Lá vem o raio incidente. Se este é um raio incidente, este é o ângulo de incidência. Já que vai do ar para o vidro, a velocidade diminui, o ângulo diminui. Certo? Este então é o ângulo de refração, porém, como esta é a primeira face, ângulo de incidência na primeira face, ângulo de refração na primeira face. Porém, quando a luz, o raio de luz atinge a segunda face, ele vai refratar do vidro do prisma para o ar. E nesse caso a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afasta normal. Nós sabemos que este é um ângulo de incidência. Nós sabemos que este é um ângulo de refração. Mas para que as fórmulas fiquem mais belas, nós chamaremos esse de R' e chamaremos esse de I'. Isso vai acontecer em todo mundo, né, professor? Não. Fiz uma questão da UFSC ontem
Anteontem, fiz uma questão da UFSC, numa assistência em outro colégio, onde a UFSC colocava I' e R'. Ou seja, não era uma questão boa para pegar as fórmulas prontas e jogar. Até porque eu já te recomendei, tu só usa a fórmula pronta quando não tem outra saída. Se tiver outra saída, tu usa o teu bom senso, tu faz uma refração daqui para cá, tu sabe que a soma dos ângulos internos dos triângulos é 180, tu usa esses detalhes. Até agora nada demais, o importante até agora é só tu saber os nomes. Ângulo de incidência primeira face, ângulo de refração primeira face, ângulo de incidência segunda face, ângulo de refração segunda face, ângulo de abertura ou refringência. Se tu quiser, né, se fosse um segundo ano, eu escreveria o nome de cada, né, se fosse uma matéria de segundo ano, nós tivéssemos um segundo ano, eu escreveria o nome de cada sujeito. Estamos grandinhos para isso. Não dá mais, né? Primeira coisa bacana, que já que isso aqui é uma reta normal, 90 graus, que ângulo seria esse aqui, meu amigo? O complementar de quem? Não, é complemento, né? Eu falei errado, é complemento, tem razão. De R, né? Então ali é 90 menos R. Quem é esse ângulo aqui, meus amigos? Muito obrigado, amigo. 90 menos R', tudo bem para vocês? Isto é um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Pronto, aqui nós já temos a primeira equação importante de prismas, igual a 180. 90 mais 90, mais passa para o outro lado, e menos R e menos R' vai para o outro lado, mais R e mais R'. Então olha que legal, isso é uma regra inviolável dentro de um prisma óptico. O ângulo de abertura sempre será igual à soma dos ângulos de refração na primeira face e incidência na segunda face. Ou seja, o ângulo de abertura é sempre a soma dos ângulos que o raio de luz faz com as retas normais na parte interna do prisma. Certo? Só que tu vê, ó, essa equação está no teu formulário, via de regra. Só que se o sujeito não fez a troca de nomes aqui, essa fórmula vira lixo. Concordas comigo? Na UFSC, nesse exercício que eu fiz naquele ano, e a UFSC muda a fórmula do ano para o outro para provocar o aluno, para não ter decorado a fórmula, para ele ter entendido a fórmula. Olha que legal, não dá para tu te guiar pelo formulário nu e cruamente. Tem que estar consciente do que está acontecendo. Para a UFSC, ó, teve um ano que a fórmula veio assim, ó. Concordas comigo, já que ele não fez essa troca aqui? Eu achei feia a fórmula, eu acho mais bonitinha assim, A igual a R e R. Os R são os ângulos na parte interna do prisma. Fica até mais didático de entender o que está acontecendo dessa maneira. Mas, né, cada um faz do jeito que achar melhor. Quem sou eu para criticar o cara que não fez a troca de variáveis ali, né? Primeira equação de prismas resolvida. Só tem mais uma, cara, importante. Primeiro, galerinha, ó, vou apagar aquilo que eu fiz ali, porque aquilo foi só para te mostrar a primeira equação importante das duas prismas. E vou fazer um outro estudo agora. Que pontilhada é essa aqui, meus amigos, ó? É o prolongamento do raio. Vocês concordam, então, que este ângulo é o desvio que o raio sofreu? É, né? Eu vou chamar de Δ1, porque é o desvio na primeira face. O que é isso aqui, meus queridos, ó? O prolongamento de quem? Do raio refratado na segunda face. Esse era o raio chegando, não era? Então esse ângulo aqui representa o quê? O desvio angular do raio na segunda face, Δ2, delta minúsculo, Δ2. E eu te pergunto, se um raio desvia 15 e depois desvia 30, ao todo ele desviou? Então vocês devem concordar comigo que a direção entre o raio original e o raio refratado, ó, eu prolonguei os dois, e isso aqui é o desvio total. Isso é chamado de delta. E usando o bom senso, este delta vai ser Δ1 mais Δ2. Eu até poderia provar isso matematicamente, mostrando que isso aqui é o suplemento de delta, né? Isso aqui é 180 menos delta, não é isso? E somando esses três, tem que dar igual a 180. Então tu ia concluir que o delta é igual ao Δ1 mais o Δ2. Senhor, não acreditei no que tu falou. Vou te provar então. Isso aqui é 180 graus, que é meia volta, menos delta. 180 menos delta. Somando esses três ângulos, tem que dar igual a 180. Elimina os 180, né? E menos, passa para lá?
o delta maiúsculo é igual ao delta 1 mais delta 2. Confirmamos? Beleza. Outra coisa, este ângulo I, ele é OPV com esse aqui, ó. Concordas comigo? Então, se isso aqui tudo é o ângulo I e esse ali é o ângulo R, esse delta 1 pode ser escrito como I menos R. Usando o raciocínio análogo nesta face, quem é o delta 2? Esse aqui é o I', não é? OPV. Aquele de baixo é o R'. Quem é que sobrou ali em cima? I' menos. Vai dizer que ter trocado o nome das variáveis não ficou bonitinho, ó. Os desvios num prisma é só o I menos o R. E isso porque eu troquei esse nome aqui. Porque senão o desvio na primeira face seria I menos R e na segunda face seria R menos I. Pô, a troca de variável deixa tudo bonito e organizado. Que legal. Ó, ficou até queridinhos ali. Olha que bonitinho. Bom, mas o meu objetivo agora é descobrir uma equação para o desvio total, não é isso? O desvio total é igual ao desvio 1. E quem é o desvio 1? I menos R. Mais o desvio 2. Quem é o desvio 2? I' menos R'. Vou aproximar os I's, fica I mais I'. E vou aproximar os R's, fica menos R menos R'. Posso colocar o menos em evidência, não posso? Fica delta igual a I mais I' menos R mais R'. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Eu escutei, eu achei que tivesse escutado alguma coisa interessante ali, ó. Alguém tem alguma ideia? Ângulo de abertura. Ô, meu querido, muito obrigado, tá ali, né? R mais R' é o ângulo de abertura. Então, olha que legal. Essas são as equações importantes para prisma. Saber que o ângulo de abertura é R mais R', ou seja, os ângulos que o raio faz na parte interna do prisma, com a normal. E saber que o desvio total é I mais I', os ângulos na parte de fora, menos o A, que é o ângulo de abertura. Porém, essas fórmulas, como tu viu, elas vieram do processo natural de matemática básica. Para criar essas fórmulas, eu tive que lembrar que a soma dos ângulos internos, só isso. Ou seja, essas fórmulas são lixo, na verdade, para quem manja um pouquinhozinho só de matemática básica. Quando eu for resolver a questão de prisma com vocês, eu não vou usar essas fórmulas. Eu vou usar o bom senso, que vai aprender mais. Tem uma situação especial. Na qual o desvio que o raio sofreu é o menor desvio possível. Observem que esse desvio, galera, ó, esse desvio depende do ângulo de entrada, depende do ângulo de saída e depende do ângulo de abertura. Então, matematicamente, de provar quando que ele é o menor desvio não é fácil. Mas, eu posso te garantir que no caso de desvio mínimo, este raio atravessa o prisma assim, ó, horizontalmente. Ele atravessa o prisma bem horizontal. E nesse caso, o ângulo de entrada I, ele fica idêntico ao ângulo D, que é o I'. E se isso acontece, é porque o R ficou idêntico ao R'. Então, cuidado, tem uma situação especial para prismas chamado de desvio mínimo, onde algo acontece. O ângulo de entrada fica exatamente igual ao ângulo de saída, e esses ângulos na parte interna do prisma também ficam iguais. Portanto, o raio tem que atravessar o prisma horizontalmente. Eu já vi o cara do vestibular quebrar o prisma, para o aluno não perceber que está horizontal o raio. Ele dá um racho no prisma ali, para o aluno não perceber. E é o caso do desvio mínimo. Ou seja, não dá para só no olho tu acreditar, né? O melhor é tu calcular o I e o I' e tu concluir. Ah, não, é o caso do desvio mínimo, porque eles são iguais. Galera, se eu estou te falando que I e I' é igual, e R e R' é igual, mas isso no caso... Então as equações ficam um pouco mais simples ainda, não ficam? Porque aqui fica R mais R, ou seja, fica 2R. E como é que ficaria o desvio? O desvio, já que os I são iguais, I mais I, 2I. E o A é 2R, menos... Ou ainda, se eu quiser colocar o 2 em evidência, 2 que multiplica e menos R. Beleza? Fica à vontade, meu querido. Claro, esse é o objetivo agora.
fiz aqui a aulinha de prisma e vou fazer uma questão como exemplo. Ó, eu confesso que é uma pena a gente pegar uma questão mais bonita como exemplo, mas eu vou fazer. Né? Eu sempre te falei que eu admito que vocês tomem algumas decisões no processo educacional. Não, vamos fazer isso aqui que de repente ela abre a nossa mente para outras. Aí depois também pode esperar umas 2 semanas e tentar de novo. Esperou 2